Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Eneagrama. Este é o nosso episódio de número 85, publicado em 8 de maio de 2025. Eu sou Urânio Paz, sócio fundador da Chestnut Paz Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E hoje nós damos início a uma nova série de entrevistas com uma pessoa de cada um dos 9 tipos do Enneagrama, falando de casos e lições aprendidas por essa pessoa. As pessoas que eu vou entrevistar aqui são pessoas que já têm experiência com relação ao seu próprio tipo de personalidade e também no autodesenvolvimento como um todo. Então já passaram por várias etapas de transformação interior e também conhecem muito bem o padrão dos seus perfis. E acho que podem acrescentar demais para a gente nesses bate-papos. E como a gente sempre começa com o tipo 8, né? Hoje eu vou entrevistar a Simone Bortolotti. Eu estou muito feliz em entrevistá-la. A Simone é alguém que eu conheço de retiros que fazemos no Brasil, da CP Enneagram. E a Simone mora em Bauru, interior de São Paulo, tem 49 anos, casada com Eli, tem a Amanda como uma filha de 20 anos. E ela trabalhou como administradora de empresas e atualmente parou de trabalhar e considera que está aposentada. Sortuda, né? E tendo um período sabático também, aproveitando o tempo para o autoconhecimento e o autodesenvolvimento. E eu sei que a Simone faz muito disso, né? Em diferentes formatos. Ela é uma pessoa muito especial de diferentes maneiras. Obrigado por estar aqui, Simone. Obrigada, muito prazer e um orgulho enorme estar conversando com você e contribuindo com o canal. Que bom. Simone, como eu dizia, a intenção destas entrevistas que começam hoje contigo é falar de casos e lições aprendidas, aí especificamente enquanto tipo 8. Eu sei que você é uma tipo 8 de subtipo social, pode ser que algumas coisas que você fale tenham a ver com o subtipo, mas talvez a gente possa se concentrar um pouquinho mais nos temas gerais do tipo 8. A intenção também é que os nossos ouvintes, que sejam 8, possam observar as mesmas coisas neles, para ver se eles se identificam, e as pessoas que convivem com oitos na vida deles possam compreender melhor como é ser oito. Então, o que você poderia destacar sobre os padrões do oito, e talvez contando exemplos, alguns casos? Eu acho que no 8 tudo, as características nossas são todas muito claras, né? Todo mundo que conhece o 8 sabe, e conhece o Enneagrama sabe que é um 8. E na minha vida, eu percebi que fiz muito uso de ferramentas da personalidade, que são as ferramentas que hoje a gente tenta aposentar, mas que nos momentos de maior necessidade foram as que mais eu fiz uso. Por exemplo, a vingança, que é, falando vingança, parece uma coisa assim, ruim ou ter a ver só com briga, mas não, a vingança, por exemplo, eu, eu usei muito eu me concentrava de que eu tinha, que eu era subestimada e que para eu alcançar as coisas eu tinha que ser ainda mais forte, fazer ainda mais, ter mais assertividade. E isso me ajudava. Então, era como se eu estivesse me vingando do mundo, me vingando dessa ideia de ser subestimada, né? Talvez pela criança na infância e etc. E, e a outra coisa imprescindível para mim foi a negação, porque eu negava muito qualquer fragilidade. Eu me lembro de trabalhar, estudar na época da juventude, até ficar doente. Então, assim, eu passava o ano inteiro, não tirava férias, não tirava folga, estudava à noite, trabalhava de dia, de repente ficava doente. Às vezes tinha até que internar. E sempre era assim, uma infecção de estômago, uma gripe muito forte. Às vezes eu nem parava.
Às vezes eu trabalhava doente mesmo. E hoje eu lembro que não tinha necessidade dessa luta com a vida, mas basicamente era isso, era uma luta com a vida, uma luta para tudo. Então, essa ferramenta de negação, né, essa parte da vingança e depois a luxúria, conforme eu fui ficando mais velha, aí também eu comecei a ter muita uso da luxúria na minha vida como uma ferramenta também até às vezes de vingança. Que nem se eu tinha necessidade de uma coisa num tempo, no outro tempo eu ia lá e atolava o pé na jaca, né, que era Uhum, para sim. compensar até, né. Não sei se você quer que eu fale exemplos, historinha, Que por exemplo. vai ser bem bacana se você falar daqui um segundinho. Eu só queria, Ah, tá. eh, comentar sobre o que você disse e talvez fazer uma Uhum. pergunta. A gente nota que não só o 8, mas, todos os tipos instintivos, 8, 9 e 1, eles somatizam muito, né, eles trazem para o corpo diversas questões. Eu acho que você se referiu a isso, né, talvez até um pouco indiretamente, mas eu, acho que eu notei que você falou que a somatização vem porque tem esse espírito de ter que lutar muito, mas também o excesso, né, que vem da luxúria, a intensidade em tudo. E tem um lado também de negar as emoções, né, o que a fragilidade e as emoções como um todo, né, principalmente mais vulneráveis, assim, e isso faz com que o 8 somatize demais. Eu peguei certo o que você disse? Sim, sim. Todas as vezes que eu tive o desafio muito grande, em seguida vinha alguma coisa, né, na hora que relaxava. Então eu lembro, por exemplo, em situações muito delicadas da minha vida, como por exemplo, quando meu pai faleceu, eu fiz tudo que tinha que ser feito para preparar o velório, aquelas coisas todas. Fui, assim, na minha opinião, eu me expus a situações que eu não estava em condições de enfrentar naquele momento, pelo que eu estava passando, né, emocionalmente. E eu fiz, mas depois eu fiquei quase 2 anos chorando o que eu tinha que chorar, tentando repor aquilo, foi muito pesado, né. E eu fiz isso em quase todos os momentos, né. É muito a somatização é muito clara nos instintivos mesmo, né. Isso que você traz é muito característico dos instintivos, mas também a negação aí mais especificamente do tipo 8, né? É, E pelo menos você conseguiu chorar depois e acessar a dor, né? A maior parte dos 8 não consegue fazer isso depois também. Isso às vezes vira uma bomba relógio, né? Bem é. escondida dentro. Mas adoraria que você pudesse dar exemplos ou nos explicar um pouco mais isso tudo. Até sobre esse comentário que você fez, você vê que eu tinha esquecido disso. Mas antes de chorar, eu fiquei com muita raiva. Então eu tinha raiva de tudo, muita raiva de tudo. E quando eu fui num médico, eu não lembro nem por quê, eu fui por um outro motivo, ele falou para mim assim, eu falei: "Doutor, eu não sei porque eu tenho tanta raiva, só porque meu pai faleceu, né". Ele falou: "Na verdade, você tá triste, você tem que chorar". Ele falou: "Tem algumas depressões que a pessoa fica brava, ela não fica irritada, ela não fica chorosa ou triste". Eu nem imaginava uma coisa dessa. Na época eu não conhecia o enneagrama. Hoje está muito claro. E eu chorei mesmo, mas chorei depois, eu precisei de um tempo para começar a chorar. Aí fiquei uns 2 anos chorando. Mas É, assim, essa é uma história triste, né, mas é. tem história engraçada também. Quando eu casei com ele, Uhum. eu estava indo no mercado fazer compra, mas ainda não sabia exatamente, né, quanto comprava, como seria a rotina. Eu ainda estava indo muitas vezes no mercado. E Aham. eu lembro que eu cheguei um dia e sabe aquele iogurte Danette, que é aqui no Brasil, pelo menos, Sim, ainda tem bastante. sim, sim. Ele estava em promoção, porque estava para vencer em uma semana. E Uhum. aí estava tipo assim, 2,50, estava por R$ 1,50.
Ia Hum. vencer em uma semana, aí eu catei todos, eu não deixei nenhum, e eu levei para casa um carrinho cheio de Danette. Aí o Eli falou: "O que você vai fazer com isso?" Eu falei assim: "Ué, nós vamos comer, né". Aí ele falou: "Mas vai vencer", eu falei: "Mas dá tempo". Aí a gente ficou uma semana comendo Danette, e eu coloquei bolsa, levei para minha mãe distribuir, mas mesmo assim tivemos que comer uma semana de Danette. Hoje eu lembro disso, eu falo: "Não, que eu tirei isso, né". Tinha que aproveitar, mas não precisava comprar tudo, né. É genial. Esse é um caso, por exemplo, com a minha filha, que é uma 8 também. Eu até brinquei e gravei para ela uma versão eu cantando da música Exagerado, né? Exagerada, enfim. E aí, enfim, isso é bem típico por conta do excesso, né? E também a impulsividade aí, né, Simone? É, impossibilidade. Tava ali, É. né, eu tinha que aproveitar. E tem algum outro caso que você gostaria de nos contar? Alguma coisa? É, tem uma outra história, que aconteceu num hotel que também o Eli também ficou impressionado, porque ele presenciou, então ele nunca esquece essa história. Porque eu falava para ele, eu detesto violência física, então eu não assisto filme de violência, eu odeio, não gosto, me incomoda muito. Mas nesse lugar, no hotel, a gente estava na praia e para a piscina tinha que tomar uma ducha. E a Amanda tinha uns 7 anos, mais ou menos, a gente estava na fila, aí uma senhora, uma mulher jovem, ela não era senhora, ela começou a tomar banho lá e demorar. E todo mundo na fila estava reclamando, né? E eu com a Amanda era próxima. E ela percebeu que todo mundo estava reclamando, ela começou a demorar ainda mais. E ainda provocar, ficava provocando aquilo. Foi me subindo um sangue. Só que daí, na hora que ela saiu da ducha, ela pegou o cabelo assim, que estava cheio de água, e fez assim. E a água foi tudo na Amanda, tudo na carinha dela. E ela saiu andando num caminho que ia dar no bar da praia. Quando ela fez isso, eu fiquei cega. E depois eu pensei, eu fiquei arrependida depois, mas eu pensei, gente, como que foi totalmente inconsciente, não tinha um segundo de tempo para pensar. Eu saí correndo, larguei a Amanda na ducha, fui atrás dela e dei uma cotovelada nas costas dela. E era uma, assim, uma mulher grandona. Ela virou para trás e eu falei, ai, me desculpa, eu não vi que você estava aí, foi sem querer. E o Eli vinha vindo do bar para ir na piscina com a gente, que ele viu que a gente estava indo na piscina, e ele veio, aí ele ficou assim abismado, né. Aí eu falei: "Ai, desculpa", a mulher continuou andando, aí ele veio e falou: "Que aconteceu? Você bateu naquela mulher?" Eu falei: "Não, não bati não, eu trombei, né". E aí eu falei: "Eu sou, assim, capaz de violência, de vingança, né, de todas essas coisas que a gente: 'Ai, não, eu não gosto de violência'". É como se fosse uma coisa, assim, muito escondida, né. E a gente, ao invés de encarar, a gente esconde. É, e nega, né? Mas E, né? aí tem esse fator do 8 que na hora que viu, já foi, né? Já fez. Ah, já foi, já foi. Foi assim, depois eu pensei, inclusive, o seguinte, eu larguei a minha filha lá na ducha. Era mais É, prioritário eu ir lá me vingar do que cuidar dela, do né? Não, que não. aquilo, né? É, que engraçado. E Sim. essas coisas não acontecem só de vez em quando, né? Assim, eu digo, em termos de comportamentos desse tipo, sim, né? E como você já demonstrou, não é comum para você, tal, mas o que acontece o tempo inteiro é o pensamento de que algo que os outros estão fazendo está errado, é injusto e que eu preciso fazer algo a respeito, né? É. E, Uhum. sobretudo, aí o 8 social acho que tem isso, né? Você Tem, é. nota essa coisa da justiça e uma É. tendência talvez perigosa do 8 de se tornar meio justiceiro, assim? Total. Eu lembro de antes do enneagrama que eu achava que eu estava protegendo alguém, fazendo bem para essa pessoa, geralmente era o mais fraquinho da que trabalhava comigo, por exemplo, e a pessoa estava sufocada. E tudo que acontecia que ela nem enxergava, eu estava lá tentando causar
uma justiça, né. E hoje em dia, eu reparo coisas do tipo assim, acontece uma coisa, eu poderia revidar imediatamente, às vezes comigo ou com outra pessoa, mas a minha intenção é de revidar, né, de fazer algo para justiça em relação à justiça. E aí eu tenho o tempo de pensar, eu consigo me dar essa oportunidade de não fazer nada reativamente. Mas o que isso me perturba depois é impressionante, porque eu falo assim: "Não, faz só mais essa vez, resolve só mais esse caso". E não é assim, é porque o meu senso fica achando que eu deveria fazer algo a respeito, me lembrando que aquilo foi ruim, me lembrando que aquela pessoa não foi legal. E aí eu tenho eu tenho que ter esse controle, autocontrole de não fazer a justiça, porque às É, vezes já é não é o um melhor. aprendizado, né, é um Isso, aprendizado, né, ao longo do tempo, é. né. E mesmo E sendo assim, fica perturbando, a personalidade fica lembrando, né. até porque esse padrão, né, da vingança que você relatou, que tem a ver com o que é a fixação do tipo 8, né, é mais um pensamento constante, recorrente, fixado, assim, fixo, do que um comportamento, né. Não é necessariamente algo que o 8 vai lá fazer algo a respeito, mas fica lá martelando dentro da cabeça dele, né. Uhum, é isso mesmo. E aí tem a Ele coisa fixa. também, se eu não responder a alguma coisa que está acontecendo, parece que eu não vou dar conta. Tenho que pôr para fora, tenho que fazer algo, né. Isso mesmo. Hum, É legal, bem excelente. forte, né. Excelentes casos que você está citando. Fique à vontade, enquanto a gente conversa aqui, de citar quaisquer Uhum. outros. Ao citar isso e falar o que você tenta e já aprendeu a fazer, você já falou um pouco das lições aprendidas, né? Mas me conta aí outras lições aprendidas com a tua caminhada de autodesenvolvimento. O que você aprendeu? O que você acha que você já integrou também no teu autodesenvolvimento? Olha, que eu penso assim, Urânio, a primeira coisa que ajuda um 8 e acho que os 3 da tríade instintiva, é você conseguir não reagir. É assim, imediatamente. Quando você trabalha isso e não reage a tudo, você tem muito mais oportunidade de observar o que está atuando ali e como, né, como seria melhor você se comportar naquilo e aquilo vai te trazendo um aprendizado, né. Então, assim, eu acho que a impulsividade, a impaciência, a reatividade, isso são coisas que trouxeram muitos benefícios para mim, mas muitos mesmo. E não foi fácil, eh, eu começar a dar um break nisso, foi muito difícil, porque a gente é reativo, né, então é como se fosse impossível, mas não é, porque com a autoobservação, quando você vai respirando, fazendo esse trabalho, você consegue deixar de reagir e isso traz muito benefício. Agora, uma outra coisa que eu precisei, até não foi de uma forma assim que eu decidi, mas eu tive que fazer, foi abrir mão do controle na minha vida e olhar para a fragilidade que eu tenho. Isso veio no momento que eu fiquei doente, mas foi muito difícil, mesmo doente, abrir mão do controle das coisas e me deixar ser cuidada, me deixar ser ajudada. Eu lembro, agora não mais, mas eu lembro do quanto era doloroso para mim pensar que eu ia no médico e o Eli ia ter que ir comigo. Para mim aquilo era, assim, uma coisa surreal. E nem era nada tão assim para eu estar me sentindo tão mal, e fazia muito mais mal para mim em termos dessas características de excesso de controle, negação da vulnerabilidade, do que a situação em si. Não era uma coisa assim que eu estava, por exemplo, inválida, me vi inválida num momento, e aí não, você tem que se adaptar àquela situação. Não,
mas para mim era como se eu tivesse em raiva. Então eu tive que trabalhar tanto abrir mão do controle, olhar para a fragilidade, quanto tratar essa impulsividade e reatividade que para mim foi a mais libertador de tudo. Uau, que bonito o teu depoimento e importante o tema que você traz, né? Fazer alguns comentários e, por favor, me diga se você concorda, se faz sentido para você, né? Primeiro, não é fácil para o 8 se mostrar vulnerável, né? Vulnerabilidade é uma coisa complexa, né? E, por exemplo, estar doente já me deixa vulnerável, né? E alguns 8s contam casos, inclusive, de que não notam que estão doentes. Até, por exemplo, muitos casos de 8s que estão praticando um esporte, aí tem uma contusão séria, às vezes até uma fratura, e não notam, continuam indo, né? Outra coisa é uma, nesse caso aí que você disse, potencialmente, um, uma dificuldade de que te vejam como frágil, né? Não só de você se sentir frágil, né? E também um aspecto que a gente fala às vezes, Simone, que é o 8 ter uma energia um pouco mais masculina, assim, né? De ele faz, ele cuida, e ter dificuldade com a energia mais feminina, né? De receber, de ser protegido, não de proteger, né? E isso eu digo independente da pessoa ser homem, mulher, enfim, é o masculino ou o feminino dentro de qualquer um de nós. Faz sentido para você? Total, total sentido. E eu não sei se eu não tivesse numa condição em que eu conhecesse bastante o enneagrama profundamente, eu teria conseguido ter passar por essas situações e ficar bem, ao invés de ficar pior. Eu acredito que eu não conseguiria. Eu acho que se eu tivesse tido problema de saúde desse tipo, há, sei lá, 15 anos atrás, talvez, ao invés de eu caminhar para melhor, eu teria afundado ainda mais justamente por negar. Que tem horas Hum, que o 8 nega, por exemplo, que nem você falou, teve muitos momentos que eu neguei de estar doente, que nem eu te falei, ia trabalhar, estava com atestado médico, mas eu ia trabalhar, porque eu não podia, né, me dar o luxo, como eu achava. Mas aquele tempo, tudo aquilo eu vendo hoje, com os conhecimentos que eu tenho, eu mudaria tudo, porque teria sido muito melhor para eu evoluir se eu tivesse parado. Então, essa coisa da energia masculina dá esse tipo de comportamento, de falar, não posso, eu tenho que ser provedora. é. Assim, eu tenho que ser a que cuida de tudo, né? Tô no controle de tudo, eu me torno mais responsável que os outros, e aí gera uma dependência dos outros em relação a você, né? E acho que isso é mais crônico ainda para o 8 social, Mais, mais né? crônico. E a gente acha que ninguém pode assumir esse lugar. A gente até pensa assim, ah, eu gostaria que alguém começasse a liderar, mas a gente não acha, a gente não considera, a gente subestima a capacidade das pessoas porque a gente precisa desse lugar, né? Precisa até desse poder. E, É, e aí fica mais difícil. claro. Mas aí tem uma coisa prática também, que o 8 consegue realizar muito mais que as outras pessoas, né? Ele faz acontecer. Então, não é tão fácil ver que se ele não é o que está fazendo, que as coisas demoram, atrasam, enfim. Fora que aí tem a impaciência, né? Tem paciência também. Mas, Urânio, tem uma coisa assim, que eu preciso ressaltar, que eu acho que a gente até já falou disso em alguns momentos, Uhum. que é o seguinte: algumas coisas que o 8 precisa trabalhar e deixar aí, as outras pessoas gostam daquilo no 8. O 8 é muitas vezes querido, admirado pelas coisas que ele faz que está fazendo mal para ele. Então, tem uma dificuldade a mais nesse ponto. Eu sempre penso assim: se o seu tipo, eu até brincava, falei, é muito injusto, e o 8 acha injusto. Se o tipo precisa se afirmar mais, se soltar mais,
ser menos sistemático, mais solto, mais alegre, viver mais leve, é muito mais fácil, né, porque o 8 já para o 8 é pesado o trabalho que ele tem que fazer, né, porque a É, pessoa se a pessoa é muito triste, e aí todo mundo vai apoiar que ela fique mais alegre, né. Se o 8 é muito forte, as pessoas gostam do 8 forte, né, deixa o 8 forte aí. energizado, né, positivo, que acha que tudo vai dar certo e vai para cima, são algumas das qualidades admiradas, né, e as pessoas, meio que surfam nessa onda do 8, né, eles aproveitam Uhum. isso e conseguem coisas, enfim, mas mais com o 8 na liderança. Às vezes as pessoas colocam de fato o 8 na liderança, né. É, eu acho que sim, mas eu acho que chega uma hora que o que vem de carga pesada para as pessoas é melhor que não tenha liderança, mas o 8 fique mais tranquilo também para conviver, né, do que ele ter só essa força, né. É. Agora, o outro lado disso é que eu estou muito acostumado a ver que quando, o 8 se torna mais frágil, vulnerável, aceita receber um colo, né, e as pessoas ao redor o veem como mais forte e não como mais fraco. Pelo menos muitas, né, porque isso é muito confuso na cabeça do 8 que acha que ele está fraquejando, mas os outros acham que aí sim que ele está tendo mais força. Eu não digo todas as outras pessoas, mas as pessoas que são mais sensíveis veem assim. Você já teve essa experiência? Eu acho que assim, eu entendi o que você falou e eu acredito mesmo que isso aconteça. Mas as pessoas, eu ainda não, eu talvez não esteja enxergando, mas eu acho que as pessoas ficam preocupadas. Assim, as minhas relações, as pessoas ficaram preocupadas comigo por eu mudar algumas atitudes, alguns comportamentos. Mas nada que, por exemplo, a convivência não mostre isso, né, para a pessoa, nossa, não, ela está melhor, né? Para ela está sendo ótimo. Mas eu ainda não senti isso da força. É que eu acho, Urânio, que o 8 mais forte seja, por exemplo, o 8 sexual, né? Talvez. Então, isso é mais sentido, né? Fica mais Ah, claro, né? interessante, pode ser sim, né, aí umas diferenças de subtipos. Mas você já recebeu elogios, por exemplo, por se tornar mais leve, mais suave? Isso já aconteceu com você? Já recebi assim, as pessoas ficarem impressionadas, assim, por eu estar mais emotiva, por exemplo. Tá muito sensível, mais emotiva. E as pessoas gostam disso mesmo, a minha família, as pessoas da minha relação próxima, eles gostam de ver que eu tô mais calma, mais tranquila, menos controladora. Isso está sendo visto com bons olhos para as pessoas próximas a mim. Que bom, boa notícia. Agora, Simone, que outra dica você pode dar para ouvintes nossos do Mundo Enneagrama aqui, que são do tipo 8 e querem ou iniciar uma jornada de autodesenvolvimento ou acelerar a jornada deles? Eu percebi na minha jornada que, como 8, foi muito importante eu usar a energia no ponto 5 e estudar tudo que estava relacionado ao enneagrama na personalidade 8 e também no meu subtipo. E eu acho que isso é importante para o 8 no começo da jornada, porque o 8 ele precisa ler e reler várias vezes as características dele para começar a aceitar, né? Então a gente, quando lê algumas coisas, fala: nossa, eu não sou isso, eu não sou assim. Mas conforme você vai relendo, relendo, você vai interiorizando aquilo, e aí isso é ótimo, porque daí a gente começa a ficar mais assertivo no nosso trabalho, né? Que E aí dica legal. Uhum. porque tem muito material, né, Urânio, tem livros, né, os livros que da CPI que eu já li e reli várias vezes, workshop, então essa parte, essa fase seria, assim,
de conhecimento mesmo, de curso, mas não pode ficar nisso, porque senão fica fácil, né? Tem que ir trabalhar, partir para o trabalho. Aí eu indico, ai, desculpa, eu indico terapia com ênfase em eneagrama, para mim é imprescindível. A terapia com ênfase em eneagrama te corta um caminho, você fala muito mais de coisas que você ia demorar anos na terapia para alcançar, né? E os retiros eu indico pela seguinte coisa: quando você faz terapia, você tem uma evolução linear. Quando eu vou em retiro, é como se eu tirasse uma camada da minha personalidade. E tem muitas camadas, né? A personalidade ela é formada em camada. Então, eu indico participar dos retiros porque ela vai dando uma lapidada nisso. Então, você tira uma camada, vai de novo no retiro, tira outra camada. Então, assim, eu indico esse caminho, que é o que eu percorri e que para mim foi perfeito, funciona muito bem até hoje, né? É o Hum. meu trabalho. E quais recomendações você faz para os nossos ouvintes que convivem e gostam de pessoas do tipo 8 e querem ajudá-los no processo deles? Essa pergunta, Urânio, eu considero ela imprescindível para o 8, porque outros tipos, em outros trabalhos que eu não conheço, talvez tenha necessidade até de ficar mais sozinho e fazer coisas antes, né? Sem ter ajuda ou sem precisar. O 8, eu acredito que o 8 precisa das pessoas que convivem com ele, porque é muito difícil o processo no início. Por exemplo, eu sugiro que a pessoa que convive com o 8, que quer começar a trabalhar, que essa pessoa se desarme. Porque quando você convive com o 8, provavelmente você vai viver armado. Porque o 8, em qualquer momento, explode uma discussão, uma intriga, uma coisa. Ele fica armado o tempo todo. Se você está armado também, pode sempre dar um choque. E quando você se desarma, é muito interessante, porque o 8, ele desarma também porque ele não quer brigar com quem não tá para briga. Não precisa. E aquilo dá paz para o 8. Isso aí faz o 8 se sentir seguro do lugar que ele mora, por exemplo, que ele vive, porque ele sabe que ali tem uma pessoa que não tá para brigar com ele o tempo inteiro. Mesmo sendo o 8 muitas vezes provocativo, mas a outra pessoa faz esse esforço e isso tem resultado, né, para os dois. E a outra coisa que eu também acho importante é você ajudar um 8 nas coisas que ele tiver fragilizado ou necessidade, sem perguntar se ele quer ajuda. Porque se você pergunta, ele vai falar não. E É. não, e um não revoltado, que nem eu mesmo. Se alguém perguntar se eu quero ajuda, eu vou falar, não, não precisa não. Aí a pessoa não ajuda, eu falo, pô, tá bom, então não. Ah, Então, o 8, ele não aceita ajuda se você oferece, ele aceita muito bem ajuda se você faz de coração, né? faz. Até Então, porque eu acho valoriza que o fazer, né? exatamente. Eu acho que Hum. isso aí dá um espaço enorme para o 8 poder se relaxar e demonstrar muitas vezes coisas que ele nunca demonstrou, né? Que ele é fechado. Bonito. E algo mais que você gostaria de falar ou acrescentar aqui à entrevista para a gente poder encerrá-la? Eu queria finalizar contando assim um pouquinho da minha experiência, que eu conheci o Enneagrama em 2016. Mas eu conheci o Enneagrama de personalidade, não tinha muito mais informação, mas eu fiquei encantada. Falei, esse aqui vai ser a ferramenta de autodesenvolvimento que eu estava querendo achar e não estava encontrando. Aí em 2019 eu conheci a CP e aí eu vi, não, agora eu entendi, agora eu encontrei, né? Eu fui num curso em São Paulo, eu conheci vocês todos, um monte de pessoas maravilhosas. Eu conheci a Renata, que virou minha terapeuta lá em 2019. A gente tem um trabalho maravilhoso que a gente faz com o Enneagrama. E, e comecei a participar, né, dos encontros, dos retiros, e assim, quem me conheceu lá atrás e me conhece hoje sabe o quanto teve de evolução em todas as áreas da minha vida. Então, o meu testemunho é a melhor dica que eu dou, porque eu sou um tipo 8
E foi muito difícil para mim como um 8 na vida, porque o 8 às vezes torna tudo bem difícil. Depois foi difícil eu procurar esse caminho, mas hoje o que eu tive de retorno e o que eu tenho de esperança para as próximas fases do meu desenvolvimento, para mim, assim, é o que eu posso passar de mais de melhor para as pessoas, é o que eu posso dividir de melhor, é o meu testemunho mesmo. Fico tão feliz de te ouvir e, assim, dá muito gosto para nós, né, ver pessoas como você e também o Eli, que nós vamos em breve entrevistar aqui para o episódio do Tipo 5. é, ter pessoas como vocês tão comprometidas em se desenvolverem e que tornam o nosso trabalho mais fácil. Eu só posso te agradecer demais, Simone. Acho que foi muito útil para todos os ouvintes, não só os do tipo 8. E acho que inauguramos aqui com chave de ouro essa nossa nova série em que eu converso com uma pessoa de cada tipo. Muito obrigado, viu? Legal. Obrigada, Urânio, foi um enorme prazer. Ah, para mim também. Então, a você que nos ouviu, um obrigado pelo seu prestígio ao nosso podcast Mundo Enneagrama. E um obrigado ainda mais especial a pessoas como a Simone, que são alunos dos nossos cursos, e também aos membros da CIP Online, a nossa plataforma de conteúdos, onde vamos mais fundo em tudo que falamos aqui no Mundo Enneagrama. O Mundo Enneagrama é um podcast quinzenal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Eu sou Urânio Paz e até o próximo episódio do Mundo Enneagrama.